Esses tempos que a gente está vivendo, né? Isso daqui que eu vou dizer agora não é novidade para ninguém, é o maior desafio, né? Um desafio mundial. E eu tenho pensado de que a gente tem precisado de uma sustentação maior para esse momento, tal a magnitude do desafio que a gente está vivenciando. E eu tenho percebido comigo mesma, com pacientes, com as pessoas com quem eu tenho conversado, outros terapeutas, que as essências ambientais, elas têm tido um papel relevante, importante realmente na ajuda, no apoio às pessoas, apoiando a gente a atravessar essa jornada, né, através dessa crise estabelecida pela pandemia do coronavírus. Eu vou ganhar de você. Será? Quem que é que tem uma criancinha aí? Que delícia! Então, eu vou pedir um favor de novo, para quem chegou agora, de todo mundo interromper o microfone, por favor, para que a gente tenha aqui uma clareza. O Bibo está aqui me dizendo que precisava... Pode abrir. Claro, abre a janela. Está reverberando muito o som da minha voz para vocês? Então, vamos lá. Talvez alguns de vocês já sejam bem familiarizados com as essências ambientais e, mesmo assim, eu espero ainda trazer alguma coisa nova para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Isso. Tá aparecendo alguma coisa aí para vocês da minha tela? Tá. Então, supostamente, eu estou com a tela compartilhada. E aí, vou pedir de novo, porque estão entrando mais algumas pessoas, para todo mundo cortar o som do seu microfone. O microfoninho no Zoom Meeting, ele fica embaixo, à esquerda, no cantinho. Você só tem que clicar nele para cortar o som aí do seu ambiente, por favor. Vamos lá, aqui. Tá. Então, vamos lá. Esse conceito de essência ambiental, ele nos foi deixado originalmente pelo Dr. Bach, não é? O Dr. Bach preparou uma essência da água que brotava da pedra, de uma fonte de água pura, numa região preservada ali na Inglaterra, e deu o nome para essa essência de Rock Water. Então, já começou ali com o próprio Dr. Bach. E a Rock Water foi a 16ª essência preparada pelo Dr. Bach. Ele preparou primeiro os 12 florais e depois ele preparou mais 4. E a 4ª essência já foi a Rock Water. Então, desses primeiros chamavam-se os 4 auxiliares, depois passaram a ser os 7 auxiliares. Mas então, quer dizer que o Dr. Bach percebeu que ele podia preparar uma essência ambiental logo na primeira parte ou na segunda parte, mas na primeira metade do trabalho dele do preparo dos florais, o que é bem interessante, né? E ao descrever as indicações e as qualidades da Rock Water, ele não o fez de forma muito diferente do que ele fazia com os florais. E aí, mais tarde, depois da passagem dele, se criou, né, os assistentes dele que ficaram ali tomando conta, criaram um kit, né, juntaram todas aquelas essências e deram o nome de florais, né, de florais de Bach, vamos dizer assim. Nem sei se foi lá naquele comecinho que já chamaram de florais de Bach. Mas, enfim, a Rock Water passou a viajar o mundo junto, na mesma caixinha que os outros florais, né, compondo ali com os outros florais, e acabou sendo confundida. Então, às vezes, quando eu pergunto, que eu estou dando aula, o Dr. Bach preparou essências que não eram florais. Quais eram? As pessoas não sabem, elas acham que eu estou falando de alguma coisa que elas nunca usaram, né? Então, foi ele que começou com essa história de preparar essências de outras coisas, outras expressões da natureza para além das flores, né? E principalmente em tempos como esse, né, que a gente está vivendo, eu gosto de carregar comigo sempre uma garrafinha
da minha Rockwater, ela anda aqui comigo. Eu sou uma capricorniana, já está pingado aqui no meu chá, na minha água, em tudo que eu estou tomando enquanto eu estou aqui conversando com vocês. Porque eu, como uma capricorniana 10 estrelas que sou, né, com muitos planetas em Capricórnio, eu tenho essa tendência de, à medida que a coisa aperta, que a crise aperta, eu tenho uma tendência de me tornar mais inflexível. Então a Rockwater é uma essência fundamental para mim em momentos de crise. E eu escrevi sobre ela esses dias, até nas mídias sociais, e foi dessa escrita que eu tive depois, durante essa semana, a inspiração de criar esse momento para compartilhar com vocês aquilo que eu tenho percebido a respeito das essências ambientais, da relevância delas nesse momento, né? Então, a Rockwater, falando um pouquinho dela, todo mundo, a maior parte das pessoas aqui já conhece, mas ela nos coloca novamente em contato com a memória original, a memória celular original de como é fluir com a vida. E ela ajuda, então, a gente a relaxar, ajuda a gente a se entregar para a proteção das forças maiores, das forças espirituais e também para as forças da Mãe Natureza, confiar na Mãe Natureza. Quando algumas pessoas, quando sentem medo, elas têm, então, uma tendência de enrijecer um pouco a forma de pensar, né? Como se elas tendessem a ir sempre por aquele caminho já sulcado, né? Aquele caminho já pré-existente é aquele único. Então, é uma tentativa do ego, né? Uma tentativa legítima do ego de se preservar e de preservar os seus mais próximos. E a gente pode se tornar ainda mais inflexível, reprimindo inclusive as nossas necessidades emocionais e até mesmo as necessidades físicas, né, quando a gente precisa da Rockwater. E aí, se a gente usa a essência ambiental Rockwater, a gente entra num contato mais pleno com as características do elemento água, né? Essa água que traz... Jesus, meu celular começou a falar sozinho aqui. A água que tem flexibilidade, maleabilidade, adaptabilidade, né? E ela traz, Rockwater, a possibilidade de uma aceitação amorosa para com as necessidades emocionais, as nossas mesmo e as das outras pessoas, levando em conta, então, as necessidades emocionais. E traz espontaneidade e a liberação dessa obrigação da gente estar sempre no controle e da gente talvez querer ser um exemplo para as outras pessoas, né? Então pensa aqui comigo na água viajando por dentro da pedra, né? Por dentro da rocha, encontrando os caminhos ou talvez criando os caminhos para passar, né, numa jornada cheia de propósito, indo certeira em direção à luz, né? Gosto dessa imagem de pensar na água fluindo por dentro da pedra, encontrando os caminhos, criando os caminhos. E à medida que eu uso a Rockwater para mim mesma, além de eu me sentir bem menos tensa durante as crises como a atual, eu me sinto mais criativa, eu me sinto mais espontânea, me sinto mais, inclusive, cheia de energia. Mas em que as essências ambientais, na verdade, são diferentes dos florais? Em 1980, na década de 80, 82, 83, surge um novo produtor de florais lá no topo do mundo, lá no Alasca, o Steve Johnson, que talvez muitos de vocês aqui já tenham ouvido falar. E ele se inspirou no trabalho do Dr. Bach e depois da sua primeira produção de florais, ele se voltou para os ambientes. O Alasca é um lugar de múltiplos ambientes absolutamente preservados, né, onde as energias elementais se encontram preservadas, as energias do reino elemental, né, na sua plena expressão. E aí, em 1984, há quase 40 anos atrás, ele se volta
a produção de essências ambientais também, além dos florais. E ali no Alasca, em alguns lugares, ali mesmo, ainda perto do Polo Norte, depois ele também produz essência ambiental na Inglaterra, no Japão, mas muitas das essências de que a gente vai falar hoje, acho que aliás todas elas, foram produzidas ali do Alasca para cima, vamos dizer assim. E o Steve Johnson escreveu no seu livro, uma coisa que eu vou ler aqui para vocês. O livro dele chama A Essência da Cura, um guia para as essências do Alasca. E ele escreveu que as essências ambientais... Ele escreveu: as essências ambientais, preparadas em locais onde as forças elementais estão preservadas, proporcionam vitalidade e energia extra para os processos de cura e de transformação. E eu costumo dizer que quando você toma uma essência ambiental, como que um portal ou uma passagem se abre nas suas dimensões interiores. E isso imediatamente cria um ambiente totalmente diferente. Um ambiente mais favorável para que você possa ultrapassar o desafio do momento. Um ambiente que te traz recursos para ultrapassar o desafio do momento. Então, essa mudança no teu cenário interior te coloca em contato com forças elementais, com expressões dos elementos da natureza que vão favorecer o seu movimento de transformação e de cura, colocando em outras palavras. Eu indico, inclusive, o uso individual de essências ambientais, de quando em quando, de forma bem pontual. Alguém que está passando por um desafio X, e aí a gente cria um ambiente diferente no interior da vida interior da pessoa, usando uma essência ambiental sozinha, às vezes. E às vezes é tão rápido aquilo, 2, 3 dias que a pessoa usa aquela essência ambiental sozinha ali, faz um efeito, uma mudança muito grande na forma da pessoa lidar com a questão. E é claro que elas podem ser usadas todas e devem, junto com os florais. Então, um novo cenário interior se cria com novos instrumentos, novos recursos advindos desse ambiente. Então, isso vai ajudar você a se sentir mais acolhido, protegido, sustenta o processo, fornece também energia vital para o processo de evolução da alma através dos desafios da vida encarnada. Vamos ver uma outra essência aqui. Olha aqui um ambiente do Alasca, no seu pleno potencial. Aqui são as Fire Ridges que se espalham dessa forma no verão do Alasca, no alto verão. Mas vamos falar dessa aqui, olha, Bog. Uma das essências preparadas pelo Steve Johnson lá no Alasca. Então, os bogs, tem muitos desses lá no Alasca, eles são essas áreas que parecem umas clareiras, são áreas abertas, grandes, e o solo é encharcado, o solo é um charco mesmo, quase um pântano. Tem alguém que deixou o microfone aberto e aí a gente está escutando você mexer na sua caneca, tá? Ai, gente, é ótimo isso. Mas não tem importância também. Então, são áreas amplas e abertas com os solos bem encharcados e cheios de vida. E o Steve disse que os bogs do Alasca são recipientes da energia do coração da Terra. Bonito. Então, o bog é um lugar onde a natureza se expressa de forma muito gentil e nutridora, para o crescimento de muitas diferentes formas de vida. Então, são incontáveis orquídeas, minúsculas às vezes, muito requintadas e refinadas na sua forma, outras florinhas que crescem por ali, muitos musgos que crescem ali naquele solo
muito cheio de água, né? E você imagina a quantidade de insetos polinizadores que tem nos bogs do Alasca e muita água. Então, eles são berço de inúmeras espécies vegetais, né? Uma essência ambiental, então, como, né, o bog, como uma essência ambiental, traz sustentação para a tomada de consciência a respeito de o que é potencial. E aí, quando a gente fala aqui de potencial, a gente pode pensar no potencial, no seu próprio potencial criativo, criador, né? No potencial da vida, as infinitas possibilidades da vida, né? De oportunidades. Então, uma pessoa que tem se sentido ultimamente, né, nesses tempos de coronavírus, que tem se sentido restrita, tem sentido que a sua vida parece que se restringiu muito, vem se restringindo com essa quarentena, né? Uma pessoa dessas usando a essência bog, a gente cria na vida interior dela, né, esse ambiente rico de inúmeras formas de vida, né, um ambiente que a reconecta com o potencial pleno da vida, o potencial próprio dela também, de vida, de possibilidades. Então, é uma essência muito, muito boa para a gente usar agora com essas pessoas que estão muito bravas, muito mal-humoradas, muito até tendendo à depressão, né? É uma excelente terapia complementar para esse momento, o bog das essências do Alasca. Bom, essa aqui foi preparada mais recentemente pela Sabina Petit, nos tendo um pequeno grupo de brasileiros e de auxiliares dela como testemunhas. A gente teve lá no Canadá ano passado, e eu já falei dessa essência no nosso último encontro online, mas tinha que trazer ela aqui de novo. É uma essência ambiental, preparada da mudança do momento, daquela pausa da mudança da maré. O Deepak Chopra, ele diz que, vou ler as palavras dele, o gap, né, o intervalo entre os seus pensamentos é justamente a sua janela para alcançar a mente cósmica, falando da importância da pausa, desse intervalo, né? E eu, antes de ter ajudado de alguma forma o estado presente no preparo dessa essência, eu costumava brincar com as pessoas dizendo, bom, a vida não dá uma paradinha para a gente ser feliz. E agora eu descobri que a vida dá uma paradinha sim, muitas vezes, aliás, né? É parte do ritmo da vida a pausa, né? Então a maré, no movimento que ela estiver fazendo, por exemplo, a maré chegando, né? Antes que esse movimento seja invertido, que mude a maré, tudo para. Por um momento muito curtinho, de segundos. É preciso ter uma atenção muito grande para capturar esse momento. E desse momento foi feita a essência Infinite Potential, que é a essência da mudança da maré das essências do Pacífico. Deixa eu ver o que eu tenho aqui anotado para contar mais para vocês a respeito dessa essência. A gente não está acostumado a parar, né? A gente vai indo, a gente vai engatando uma atividade na próxima, num ritmo bem frenético do estilo de vida, pelo menos nas grandes cidades, com muito estresse, com múltiplas tarefas, né, com tanto estímulo que a gente tem. E quando a gente usa a essência Infinite Potential, a gente entra nesse espaço-tempo de pausa. Quando a gente toma a essência, ela cria dentro da gente essa possibilidade da gente estar nesse espaço-tempo de pausa, sem interferência, onde todo burburinho momentaneamente para, onde você tem liberdade, onde você pode exercer plenamente o seu livre-arbítrio sem nenhum tipo de interferência. E agora, né, nós somos todos colocados no modo pause, né, nessa quarentena, nesse momento de isolamento social. Estamos todos nesse modo agora.
né? Então, tomar a essência Infinite Potential nos ajuda a ver as vantagens de estarmos nesse momento, nessa situação, e a perceber todas as possibilidades que a gente tem e fazer as nossas escolhas, sem interferência. Com acesso a todos os recursos, os nossos e os recursos universais. É na pausa, quando tudo para, é que a gente tem mais clareza desses recursos. E vamos ver mais uma aqui. Stone Circle. Mais uma das essências do Alasca. Tanto essa Stone Circle como a Bog Essence foram preparadas mais aqui no começo dos anos 90 e não lá no início, em 84. Elas são da segunda leva das essências ambientais, das essências do Alasca. E aqui o tema é a proteção. Cuidar das pessoas que vivenciam estresse pós-traumático e o reequilíbrio das forças elementais. Mas vejam que coisa, né? Estresse pós-traumático. É claro que tem algumas pessoas que vivenciaram traumas piores, acontecimentos pontuais muito difíceis, mas o nosso estilo de vida absolutamente estressante, ele já nos traumatiza, né? Então a gente pode considerar que a gente está todo mundo vivendo, agora que a gente parou, né? Que a gente parou de trabalhar ou de ter a vida comum que a gente tinha antes, todos nós somos um pouco traumatizados, né? Com o estilo de vida comum de todas as pessoas. Então essa essência foi preparada nesse lugar que vocês enxergam nessa imagem, numa ocorrência natural de um círculo de pedras no Alasca. No Alasca Central, lá em cima nas montanhas, aconteceu naturalmente esse círculo de pedras que o Steve Johnson encontrou e ali preparou uma essência. Então, a formação criada por esse círculo de pedras tem um poder muito grande de cura. Ali dentro do círculo, a gente sente a energia muito diferente. Eu, junto com a minha amiga Olímpia, a gente teve a chance de ir até esse lugar. A gente foi fazer um curso lá no Alasca com o Steve Johnson e a Jane Bell. E depois que terminou o curso, eles levaram a Olímpia e eu nessa viagem, nessa jornada, só nós 4 até esse lugar. Foi um dia muito incrível. O Steve tinha dito para mim antes, reza para fazer um tempo bom amanhã, porque lá no Alasca chove muito, fica muito ruim o tempo às vezes. Reza para fazer um tempo bom para a gente poder subir lá a montanha e eu levar você no Stone Circle. E aí eu rezei, pedi para os elementais, pedi para os devas todos um tempo bom no dia seguinte, e aí amanheceu, a gente acordou cedinho, amanheceu um fog, um tempo todo nublado, com as nuvens super baixas e densas, que para eu enxergar daqui onde eu estou até aí onde está a minha tela de computador, era ruim. Muito densa a neblina. Passando um helicóptero aqui, não sei se está interferindo. E aí eu falei lá com os devas, mas eu pedi um tempo bom, vocês me disseram ontem que iam fazer um tempo bom pra gente ir lá no Stone Circle. E aí eu recebi a informação, mas a gente criou um melhor tempo para você. Esse era o melhor tempo para você fazer essa jornada hoje. E aí nós fomos os 4 subindo a montanha, de um lado de uma água que corria e que a gente não via onde ela estava, provavelmente estava embaixo do solo até. E a gente sem nem se ver muito bem, seguindo a pista assim do barulhinho um que o outro fazia. E fomos indo até chegarmos ali no Stone Circle e aí o céu abriu e a gente ficou ali dentro um tempo, numa jornada cheia de magia, de mistério. E ali a gente pôde sentir plenamente a energia curadora que tem dentro desse pequeno espaço, desse pequeno círculo de pedras. O Steve disse que esse círculo de pedras oferece
um espaço protegido, um lugar para você retornar após as suas jornadas, as suas aventuras, para descansar e para se nutrir, para se reenergizar. Então, nós todos estamos precisando disso nesse momento. Então, a energia desse círculo de pedras, ela gera esse estado natural e harmonioso de equilíbrio das energias do reino elemental, do reino dos elementos. E ali a gente pode repor a energia vital, gasta pelo estresse, pelas preocupações, por abuso, por atribulações da sua vida comum no mundo. E pessoas como nós, provavelmente nesse grupo tem muitos que, como eu, estão fazendo meditação, oração diária, à distância, junto com outras pessoas, estão nesse trabalho intenso de atendimentos online, que é às vezes até mais desgastante do que o atendimento presencial, e também trabalhando durante o sono. Muitas vezes nós somos recrutados enquanto a gente está dormindo, o corpo está ali dormindo, a alma é recrutada para um trabalho. Então, muitos de nós estão tendo essas outras tarefas todas, e o Stone Circle é muito importante para nós, para a gente repor a nossa vitalidade, para a gente não ficar impregnado da energia estagnada ou pesada dos lugares com os quais a gente está trabalhando, as pessoas com as quais a gente está trabalhando, ou no sono, ou nos atendimentos à distância, ou nas nossas meditações e orações. Então, essa é muito importante. Deixa eu ver o que ele fala, mais alguma coisa aqui que eu tenha anotado. Não. Então, vamos para mais uma. Eu selecionei não muitas, acho que são 9 ou 10 só essências ambientais para compartilhar com vocês. Todas são importantes, né? É que a gente também não ia ficar aqui o dia inteiro falando delas. Então, é uma amostra para vocês. Portage Glacier, eu já falei dela também no nosso último encontro online, mas trago ela aqui de novo porque ela é muito importante. Dentre as essências ambientais, é das mais importantes, sim. Então, se você está fazendo um trabalho interior de limpeza, de transformação emocional, de liberação de energia emocional, traumas ou qualquer coisa que você não tenha sido capaz de processar, de digerir, de perdoar, às vezes, o sentimento, né? Portage Glacier é uma essência para essas pessoas, né? Porque ela, com essa liberação maciça de íons negativos no ar, ela é por si só uma grande purificadora. Então, ela cria um cenário muito puro de limpeza, de purificação, de transformação, de renovação das energias emocionais, principalmente. E a gente usa muito, isso é tão importante, eu vou falar uma coisa antes que eu tinha escrito aqui para não esquecer, que bom que eu escrevi para não esquecer, porque às vezes aquilo que dói emocionalmente, a gente se acostuma com aquilo, né? E às vezes a gente arrasta a vida, né, com aquela dor emocional que você nem conversa com ninguém mais sobre aquilo já ficou subliminar, doendo, machucando. A gente se acostuma com a dor emocional, com a dor física também, né? E com a dor emocional também. E aí, o Portage Glacier, né, essa geleira gigante, esse paredão de gelo, vem e sopra essa dor, dissolve essa dor nesse sopro de limpeza e de purificação. Eu gosto muito dessa imagem trazida pelo Steve Johnson para a gente, né? E favorece os processos de transformação emocional, principalmente. E também os nossos ambientes, como está todo mundo um pouco alterado emocionalmente atualmente na quarentena, né, nesse tempo de isolamento social, os nossos ambientes às vezes ficam bem impregnados dessa energia emocional. Então, discussões pequenas ou grandes, né? Muitas famílias estão ali lidando com
agressões, inclusive, né? E isso fica, o ambiente fica impregnado disso. Então, purification não. O Portage Glacier, Portage Glacier é uma essência ambiental que é parte de um composto que chama purification, por isso que eu me confundi. Mas o Portage Glacier sozinho, ele pode ser usado, inclusive, como spray, você vai borrifando no seu ambiente, né? E tomando, reciclando essas energias sem que elas fiquem impregnadas. Olha na página da farinha, você não tem? Tem alguém que está com o microfone aberto aí. Se puder, por favor, fechar o microfone, fica melhor o encontro. Vamos ver mais uma aqui? Tem essa Glacier River. E vocês, como eu também, devem estar nessa coisa de que a gente não quer que a vida volte exatamente ao normal de antes, né? A gente quer que se criem coisas novas, que nós nos renovemos, e assim como a sociedade em que a gente vive, né? Aproveitando a crise para uma grande renovação. E Glacier River talvez seja a principal essência ambiental para isso, para nos apoiar nisso, porque ela foi preparada também da água glacial, de uma água de degelo que vinha descendo de uma geleira chamada Gulkana, também ali no Alasca Central. Então é uma água que se descreve como uma água energizada pelo sol, mas essa água de degelo, deixa eu ver aqui as escritas dele, esse rio de degelo, ele acontece num processo em que a matéria vem se liberando da forma. Olha que coisa, né? Porque ali, na geleira, tudo congelado, tudo em forma sólida, né? E à medida que vai descongelando, e todos os anos no verão isso acontece, isso é um processo natural, orgânico daquela região do mundo. Então ela vai se dissolvendo e se libertando da forma, a forma conhecida, e vai virando água. Água fluida, água líquida. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Além disso, ela arrasta consigo, essa água do degelo, resíduos, né? Como que o Steve usa uma palavra, sedimentos da rocha, né? Da rocha que está ali por baixo de todo aquele gelo. E vem derretendo e arrastando aqueles sedimentos que estavam ali parte daquela rocha, né? Num processo natural de erosão da rocha. Então, pensa naquilo que você carrega em si, de formas de pensar, de agir, que vem das suas gerações antepassadas, né? Que vem geração pós geração e se repetindo daquela forma. Então, esse rio de degelo, quando a gente fala esse Glacier River, nos ensina, né, que é possível a gente desapegar, deixar que isso seja levado finalmente, desapegar daquela forma conhecida. Né? E tem uma outra fala bonita dele, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu devo ter anotado. Não sei, talvez eu não tenha anotado. Bom, então, enfim, com Glacier River a gente cria uma paisagem interior que nos liberta, nos ajuda, nos apoia a nos libertarmos desses padrões rígidos, inflexíveis, antigos, velhas maneiras de sentir, velhas maneiras de pensar, velhas maneiras de fazer, de gerações até anteriores. É muito necessário isso para esse momento. E essa aqui ele fez mais para cima, na Groenlândia. Quando eu comecei a estudar os florais, eu comecei em 92, nos anos 90, eu confesso que no primeiro curso que eu assisti com o Steve Johnson, quando ele falou dessa essência preparada na Groenlândia, a única referência que eu tinha de Groenlândia, nunca fui tão boa de geografia, mas era aquele joguinho, sabe, que a gente jogava quando era jovenzinho, criança, adolescente, um jogo que chama War, né? Tinha lá, um dos territórios era Groenlândia, mas eu nunca nem tinha pensado nesse lugar do mundo, né?
Então, essa foi uma essência preparada na Groenlândia, chama Greenland Ice Cap. E a Groenlândia é a maior ilha do mundo, uma ilha totalmente coberta por gelo. E a essência foi preparada exatamente em cima de um lugar, ali na ilha da Groenlândia, onde duas placas territoriais de tamanhos, dimensões continentais, estão se separando lentamente e continuamente, liberando muita energia. Deixa eu pegar aqui a Greenland Ice Cap para eu ver o que eu anotei aqui para vocês a respeito dela. Então, essas placas de terra se separando lentamente e continuamente, liberando esse monte de energia. E essa energia, o Steve Johnson, que ele diz que é informação. Essa energia liberada dessas placas que estão ali se separando. Informação a respeito dos novos jeitos de ser. Ele diz que ter medo e resistência em tempos de crise é algo absolutamente natural, todos nós temos, e que a gente não pode permitir que isso nos impeça, né? E aí, então, a energia vital liberada desse movimento dessas placas, com toda a informação do que está por vir, é como se fosse um mapa, como se fossem as pistas, nos ajuda a nos liberar dessa resistência e desse medo. Ele fala, são sementes potenciais dos nossos futuros eus. Muito incrível, né? E aí, vamos ver a próxima aqui, Polar Ice. Greenland Ice Cap, Polar Ice. Polar Ice. Então, eu queria pedir uma atenção para vocês aqui. Polar Ice e Greenland Ice Cap são essências daquela primeira fase, preparadas lá nos anos 80, e elas não vão estar mais disponíveis, elas já não estão mais disponíveis para venda dentre a seleção de essências do Alasca. Então, a gente tem algumas, o Serviço Floresta em Casa tem também, e aí acabou, não vai ter mais, porque eles não vão mais preparar essas essências, mas eu sinto que essas essências preparadas lá nesses quase 40 anos atrás, elas foram preparadas lá atrás para esse momento aqui, para momentos como esse aqui que a gente está vivendo. Então, Polar Ice foi preparada também lá pertinho do Polo Norte, no Oceano Ártico. É uma região onde, de novo, incontáveis placas de gelo vão se separando da grande placa mãe, né? E aquilo pode levar anos até essas plaquinhas de gelo que vão viajando sozinhas naquele mar profundo, né? Flutuando naquele mar profundo, até que elas cheguem no destino delas, que é o lugar onde elas vão descongelar finalmente. E esse lugar no mundo, né, não tem muita coisa para se ver. Olhem por essa imagem, né? Só o que você vê para todos os lados é gelo, né? E pode parecer um tédio, pode parecer uma espera infinita. Isso nos traz de volta para esse momento que a gente está vivenciando, né? Tantas pessoas sentindo esse tédio, essa espera infinita, sentindo uma falta de paciência absoluta de lidar com esse momento, querendo que o comércio abra rápido, vamos voltar para a atividade, vamos lá, né? Quando que essa essência nos ajuda a apreciar a espera, a apreciar estar nesse lugar apenas observando. Né? Quando você usa uma essência ambiental, a essência ambiental Polar Ice, você acorda dentro de si os potenciais de estar sereno nesse lugar de espera.
E agora a gente está chegando bem no finzinho do nosso encontro de hoje. Abro meu coração às forças da criação. Uno-me à verdadeira essência do meu ser. Northern Lights. Northern Lights são as auroras boreais, né? O Steve Johnson preparou a essência de uma Northern Light verde, uma aurora boreal verde. E essa essência a gente usa para quando a gente está num ponto de um grande avanço espiritual. Mas parece nos faltar energia para ir adiante no processo. Então ele descreve no seu livro, eu vou ler para vocês. A essência Northern Lights nos ajuda a contactar forças fundamentais da criação e conseguir, a partir dessas forças, conseguir a energia de que a gente precisa para fazer a transição dos velhos padrões para os novos. E nós todos, né, tanto quem tem mais consciência quanto aqueles que nem têm tanta consciência assim, nós todos estamos nesse momento de pandemia de coronavírus, todos voltados para um mesmo objetivo, não é verdade? Recentemente escrevi sobre isso nas nossas mídias sociais. Acho que é a primeira vez na história da humanidade que pessoas de diferentes lugares do planeta, né, a humanidade, uma grande massa realmente, se volta para um mesmo objetivo, que é o de superar a pandemia do coronavírus. Mesmo que alguns tenham os seus motivos pessoais, às vezes não tão nobres, né, todos nós queremos ultrapassar essa pandemia. Então nós estamos todos voltados pela primeira vez na história da civilização, na história da humanidade, voltados para um objetivo. E isso de sermos uma grande massa agora, todos voltados para um mesmo objetivo, é um facilitador para que a gente possa juntos, como humanidade, finalmente fazer agora uma boa parte dessa mudança, dessa transição tão almejada, e o estabelecimento, então, de uma nova consciência planetária. Então, usar a essência Northern Lights nesse momento é fundamental, porque ela mantém o nosso coração aberto e em sintonia e sincronizado com o coração universal, que é quem está, na verdade, regendo todo esse momento que a gente está passando aqui na Terra. E com essa linda imagem da aurora boreal lá no Alasca, a aurora boreal verde, ela pode ter outras cores, mas o Steve preparou da verde, que é a cor do cardíaco, na terceira dimensão. A gente vai encerrando a apresentação de hoje. Eu vou aqui parar o compartilhamento da tela, porque agora eu queria abrir. Se alguém quiser fazer uma pergunta, a gente tem um chat aqui do lado. Deixa eu fechar isso. Isso, algumas pessoas já escreveram algumas coisas. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa aqui por esse chat do lado, eu vou lendo e vou respondendo para vocês. A Márcia Fernandes dizendo que ela ama as essências do Alasca. Por favor, você pode postar essas fotos, eu agradeço muito a oportunidade. Sim, esse vídeo nosso, esse encontro, ele vai para o YouTube, tá bom? Vocês já acharam aí onde que escreve do lado? Porque aí se alguém tiver alguma pergunta... tem a Ângela, está perguntando se todas essas essências auxiliam no elemento água, rim e bexiga, deve estar falando dos meridianos. Eu não sei se todas, mas várias delas certamente. Eu adoro essas essências também adoro. Também adoro as essências ambientais do Alasca. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a Mara está agradecendo, eu também agradeço. É tão gostoso estar aqui com vocês. Pena que não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo, né? Seria super legal.
do jeito brasileiro de ser, não é mesmo? A Eli dizendo que adorou, obrigada. Obrigada a você, Eli. Tão legal que você está aí, querida. Eu também me sinto assim. A Ana Karina dizendo que ela é fascinada pelas essências do Alasca. Também me sinto assim. Obrigada, então, queridos. Então, vamos encerrando por hoje, tá bom? Obrigada. Peguei o final. Pode Acabou. abrir o microfone para dar tchau. Adorei. Agora, Juliana. Bom, só isso, alguma coisa? Você pôs a etiquetinha aqui já? Tem uns assuntos paralelos rolando aí, mas está ótimo, gente. Obrigada por tudo, obrigada de vocês estarem aqui comigo. Abraços, maravilha. Obrigada.